Exercício 55. Vamos lá. Qual é o trabalho realizado pela pressão para fazer passar 1,4 metros cúbicos de água por um cano com um diâmetro interno de 13 milímetros, se a diferença de pressão entre as extremidades do cano é 1 atm, tá? Então vamos fazer uma ilustração aqui para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, tem um cano aqui e eu tenho uma parcela de um volume aqui, ó. Vamos pegar uma parcela desse volume aqui, ó. Ok? E o que você vai ter que fazer? Você vai ter uma força aplicada aqui, tá? Que vai deslocar essa parcela de fluido. Vou pintar de amarelo aqui, ó. Ok? Bom, então o volume disso aqui é 1,4 metro cúbico. Com o cano, ele dá o diâmetro aqui, né? Que tem 13 milímetros. E ele dá a diferença de pressão, que é 1 atm. Então, tem uma determinada pressão aqui e tem uma pressão aqui, tá? E a diferença de pressão é 1 atm. É justamente essa diferença de pressão que é responsável por essa força. Então, se a gente aplicar a definição de pressão, a gente sabe que pressão, ou a diferença de pressão, vamos chamar de ΔP para ficar melhor. A diferença de pressão é a força pela área aplicada, que é essa área amarela aqui, ó. Essa parte aqui, tá bom? Ou seja, eu consigo determinar a força aplicada, ó. Força é a variação de pressão vezes a área. Só que a pergunta é qual o trabalho realizado, né? O trabalho, lembra que da definição de trabalho é força vezes o deslocamento. Então esse volume aqui ele vai se deslocar por causa dessa aplicação dessa força. Só que a força eu já descobri que é delta, que é a variação de pressão, ΔP, vezes a área. Só que olha só, a área vezes a distância que ele andou aqui, ó, é justamente o volume. É o volume, tá? Então, vou chamar de ΔP, velho, ΔV, tá bom? Então, o que vai acontecer? O trabalho é a diferença de pressão interna e externa, que é 1 atm, né? Ele falou que é 1 atm. Então, eu vou colocar aqui 1, só que aí tem sempre transformar no sistema internacional. 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta Pascal. 1 atm é 10 a quinta Pascal. E o volume é 1,4 metro cúbico. 1,4. Aí já está no sistema internacional. Portanto, o trabalho vai ser 1,4 vezes 10 a quinta joules. É isso. Ok? Então, se você manipular algebricamente as equações, você já chega diretamente na equação do trabalho. A gente vai usar bastante essa equação do trabalho em gases, tá? Só que ela vai aparecer de outro jeito, né? A gente vai fazer assim, ó, que é a mesma coisa. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, tá? Eu só chamei de ΔP porque tem uma pressão interna e externa que é resultante, ok? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Até!